Olá, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, lidera isolado a disputa para o governo de São Paulo. É o que aponta a pesquisa Paraná Pesquisa, colocando aqui na tela para você. Você vai acompanhar comigo neste boletim 247. Eu sou Daiane Santos. Na tela, a reportagem publicada lá no nosso site, brasil247.com. Paraná Pesquisa, Haddad tem 31% para o governo de São Paulo contra 17% de Márcio França, do PSB, e 12% de Tarcísio, candidato aí de Jair Bolsonaro. O ex-prefeito lidera de forma isolada a corrida pelo governo paulista, aponta levantamento divulgado nesta segunda-feira, dia 4. Vamos continuar a leitura aqui. Vou colocar na tela para vocês acompanharem o gráfico desta pesquisa feita, como eu disse, pelo Instituto Paraná Pesquisas, levantamento feito entre os dias 27 e 31 de março, em 78 municípios. Eu vou colocar aqui embaixo também para conferir, e respeitando também todas as regras aí do TSE, né? Então, foi feito em 78 municípios do estado de São Paulo, tendo registro no TSE sob o número BR 00214/2022. Vou deixar aqui na tela, daqui a pouco eu retiro. Vou trazer para vocês o número que a gente abriu aqui, tratando sobre esse levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, que trata aí sobre o levantamento da disputa ao governo do estado de São Paulo. Então, está aqui, vou colocar maior para a gente acompanhar junto, está aí. O Fernando Haddad, candidato, pré-candidato ao PT, né, pelo PT de São Paulo, ao governo de São Paulo, tem 31,1%. Márcio França, do PSB, tem 17,6%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, como eu disse, ex-ministro, né, ministro, saiu licenciado aí para concorrer ao governo de São Paulo, ele que é do Republicanos, tem 12,7%. O Rodrigo Garcia, atual governador de São Paulo, ele que é do PSDB, eu acho que eles erraram aqui, se não me engano, ele é do União Brasil, ele era do DEM, não sei se ele foi para o PSDB, tanta gente dançou nesse período aí da janela partidária que até eu já estou me confundindo aqui, mas de qualquer forma, ele agora é o atual governador, era o vice-governador, com a saída de João Dória, do PSDB, para a disputa presidencial, ele assumiu o governo de São Paulo e apontado aqui na pesquisa com 3,8%. Vinícius Poit, do Novo, tem 1,4%. Felícios Ramute, do PSD, tem 1%. Não sabe e não respondeu, 8,9%. Nenhum branco e nulo somam aí 23,4%. Esse não sabe, nenhum branco e nulo é a disputa ainda que pode ser que essas pessoas tomem outras decisões. Mas esse aqui é o retrato de hoje, né? De retrato feito, apresentado aqui pelo Instituto Paraná Pesquisas. Como eu disse, matéria publicada em nosso site dá esse detalhe de todos esses números, né? Foi feito também um outro cenário em que alguns candidatos aqui saem da corrida. Eu vou colocar na tela daqui a pouco, mas de qualquer forma, a matéria aqui destaca aqui a posição do Rodrigo Garcia, né, que era vice e agora assume aí com 3,8%, ela entra num patamar de diferença aí a partir do momento que ele agora tem um pouco mais de visibilidade com a renúncia, né, do João Dória para se candidatar, ele passa a ser o governador, vai ter um pouco mais de visibilidade, pode ser que esse cenário se altere, mas com o número que ele tem de 3,8%, pode ser que não tenha tanta diferença assim no resultado final aqui das pesquisas. Vou colocar na tela outra tabela feita, como eu disse, com a retirada de alguns candidatos. Deixa eu pegar aqui, que sai os candidatos do Novo e também, se eu não me engano, aqui do PSD. Vamos colocar na tela aqui para vocês acompanharem essa reformulação, essa nova tabela. Fernando Haddad, com essa saída desses candidatos do Novo... Ah, não, daqui está o Novo, né? Bom, deixa eu verificar aqui o que eu fiz, mas de qualquer forma, estou olhando por causa da tabela diferente aqui, para ver se... na verdade é com a entrada da Renata Abreu, do Podemos,
e isso altera também um pouco aqui o resultado. Com essa entrada da Renata Abreu, que a gente não falou lá, a Renata Abreu é do Podemos, é presidente do Podemos, né? Com a entrada dela e os demais aqui, tem o Abraham Weintraub, né? Também entrando aqui, que ele está sem partido, ainda não definiu o partido, mas está aqui. Fernando Haddad ficaria com 30,2, lembrando que na primeira ele tinha 31,1, na entrada desses dois candidatos ficaria com 30,2, o Márcio França 17,1. A distância, vocês percebem que é bastante grande, né, entre o primeiro e o segundo colocado. Então, isso demonstra aí também uma candidatura forte aí de Fernando Haddad, despontando isolado aí na frente. O Márcio França, como eu disse, 17,1, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 12,6, a Renata Abreu, que entra nessa pesquisa aqui do Podemos, 4,2, ou seja, mais do que o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que aparece ainda na faixa dos 3, né? Ele estava com 3,8, aqui fica com 3,5. O Vinícius Poit, do Novo, fica com 0,9, não chega a 1%, e aí daqui para baixo todo mundo com menos de 1%. O Felício Ramute, do PSD, 0,8%. O Abraham Weintraub, que é ex-ministro, eu falei que ele estava sem partido, mas está com o Brasil 35. O Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, aparece aqui com 0,5%. Não sabe e não respondeu, 8,6%, nenhum, branco e nulo, 21,5%. Então, esse é um cenário apontado aqui pelo Paraná Pesquisas, como eu disse, com a inclusão aí do Weintraub e da Renata Abreu, o cenário pouco se altera, se modifica em relação aos 3 principais candidatos aí ao governo. Ainda sobre essa questão do primeiro e do segundo candidato, né, o Fernando Haddad aparece aí isolado na pesquisa em primeiro, e, na sequência, o Márcio França, que foi vice-governador, depois assumiu também ao governo do estado de São Paulo, foi candidato a prefeito por São Paulo, então tem aí uma trajetória conhecida aqui no estado e é do PSB, partido ao qual o PT negociou e negocia durante esses últimos meses a formação de uma federação partidária. Essa federação não se concretizou, mas as sinalizações dadas até agora demonstram que PSB e PT devem caminhar juntos no processo eleitoral. Então, a configuração nacional, né, com uma provável chapa Lula-Alckmin, é o que está se desenhando, as especulações giram em torno desses nomes, e em São Paulo, a dúvida era, o Fernando Haddad vai fazer chapa junto com o PSB, e o Márcio França entraria como vice, entraria como candidato ao Senado. As disputas ao Senado também têm cenários diferentes, né, com Datena e outros candidatos aí apontados na pesquisa com uma certa vantagem. Isso criou um certo imbróglio nessas negociações com o PT. Mas, em entrevista dada hoje à Band News, o Fernando Haddad falou sobre essa possibilidade de alianças, né, com o PSB e, particularmente, com relação ao Márcio França, né? Ele destacou que a probabilidade é de que haja, de fato, 2 candidaturas, não seja uma candidatura, uma chapa única, mas que há um compromisso de que o que conseguir avançar mais terá o apoio do outro no momento do segundo turno. Então, essas indicações também vão dando sinalizações importantes para um aspecto que também se especula bastante sobre as prováveis alianças que isso geraria. Vou pegar aqui matéria que nós publicamos lá em nosso site tratando sobre essa questão, para a gente acompanhar aqui com vocês e aprofundar de fato as declarações dadas aqui pelo Fernando Haddad na Band News. Colocando na tela para vocês acompanharem, matéria em que o Fernando Haddad diz aqui, ele prevê a candidatura de França, né, como eu disse, mas compromisso de apoio no segundo turno. Essa reportagem, como eu disse, está lá no nosso site, aí ele diz aqui em São Paulo, eu tenho Márcio França, eu e Márcio França, né, estamos liderando as pesquisas, a gente apontou aqui,
Fernando Haddad isolado, com mais de 30%, e o Márcio França na segunda posição, entre 17% e 18%, aí numa variação de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Então, Haddad liderando aí com certa vantagem, mas seguido sempre por Márcio França. E ele diz, de maneira que as duas candidaturas podem permanecer, destacou Fernando Haddad, já sinalizando uma perspectiva já apontada por diversos setores, e inclusive pelo próprio Márcio França em outras entrevistas. Aí aqui ele segue, vou aumentar um pouquinho para a gente acompanhar mais a leitura, ele, como eu disse, lidera as pesquisas, né, numa entrevista aí na Band News hoje, nesta segunda-feira, ele reforçou essa possibilidade de aliança, né, de acertar uma aliança com o Márcio França, num eventual segundo turno. Não há nenhuma dificuldade, disse aqui Haddad, em nós dois selarmos um acordo de apoio no segundo turno, para quem for para o segundo turno. Obviamente, disse ele aqui, que diante da chapa federal, Lula-Alckmin, eu, se for para o segundo turno, conto com Márcio França e já antecipo que ele contará comigo, como contou sempre em que disputou aí eventuais segundos turnos, principalmente aí com extremistas, disse aqui o Fernando Haddad, tendo trazido tanta dificuldade para o povo trabalhador, reforçou ele na sua declaração, na sua entrevista à Band News. De acordo com o Fernando Haddad, a relação com o PSB não poderia estar melhor, disse ele. Não conseguimos formar uma aliança, nós conseguimos formar uma aliança nacional. É uma chapa histórica e o fato de Lula e Alckmin ter uma chapa nacional também é uma ótima notícia, reforçou Fernando Haddad. Estamos com várias alianças acertadas pelo Brasil e aqui em São Paulo eu, Márcio França, estamos liderando as pesquisas, aí ele volta a falar sobre essa possibilidade de apoio em um eventual segundo turno. Então é isso, as pesquisas estão disponíveis aí em nosso site, têm sido feitas várias pesquisas por diversos institutos, consolidando uma certa vantagem para o Fernando Haddad, e ele destaca que é o principal desafio para o Partido dos Trabalhadores. Então, mais informações vocês acompanham lá em nosso site, brasil247.com, ou a qualquer momento aqui na TV 247. Obrigada, tchau, tchau.